a última fronteira da mente humana. Você já parou para se perguntar o que realmente significa estar consciente? Neste exato momento, enquanto seus olhos captam estas palavras, algo extraordinário está acontecendo dentro da sua cabeça. Bilhões de neurônios estão disparando sinais elétricos, criando padrões complexos de atividade cerebral. Mas de alguma forma misteriosa, toda essa atividade neural se transforma na sua experiência subjetiva de estar aqui, agora, lendo estas linhas. Este é o maior enigma da ciência moderna. Como a matéria física, células, proteínas, íons, pode dar origem à experiência consciente? Como um punhado de átomos organizados de uma certa maneira pode suddenly despertar e começar a experienciar o mundo? Esta pergunta tem atormentado filósofos por milênios e continua a desafiar os cientistas mais brilhantes do nosso tempo. A consciência é o único fenômeno que conhecemos por dentro. Você sabe exatamente como é ver a cor vermelha, sentir dor ou experienciar a felicidade. Mas tente explicar isso para alguém que nunca teve essas experiências. É impossível. A ciência pode medir ondas cerebrais, mapear atividade neural e até mesmo prever comportamentos, mas nunca conseguiu capturar a essência da experiência subjetiva. O problema difícil da consciência, o desafio intransponível. Em 1995, o filósofo australiano David Chalmers revolucionou o campo dos estudos da consciência ao formular o que chamou de problema difícil da consciência. Chalmers distinguiu entre os problemas fáceis, como explicar atenção, memória ou processamento de informação, e o problema verdadeiramente difícil, explicar por que existe experiência subjetiva. Os problemas fáceis, embora complexos, são questões de mecanismo. Podemos imaginar como o cérebro processa informações visuais, como armazena memórias ou como coordena movimentos. Mas o problema difícil é de uma natureza completamente diferente. Não é sobre o que o cérebro faz, mas sobre por que fazer qualquer coisa deveria resultar em experiência. Imagine um zumbi filosófico, um ser idêntico a você em todos os aspectos físicos, mas sem experiência consciente interna. Este zumbi processaria informações exatamente como você, reagiria aos estímulos da mesma forma, até mesmo reclamaria de dores de cabeça. Mas não haveria nada que fosse como ser este zumbi. Para Chalmers, o fato de que podemos conceber tal possibilidade revela a profundidade do problema difícil. O neurocientista Christoph Koch, que dedicou décadas ao estudo da consciência no Instituto Allen, admite abertamente: ainda não temos a menor ideia de como o cérebro dá origem à experiência consciente. Esta admissão de um dos maiores especialistas na área revela a magnitude do desafio que enfrentamos. Hagiro, a busca científica pela consciência. Onde ela acontece? Durante séculos, cientistas têm tentado localizar a consciência no cérebro. René Descartes acreditava que ela residia na glândula pineal. Hoje, sabemos que a situação é muito mais complexa. A consciência não parece estar localizada em um único lugar, mas emerge de uma intrincada dança de atividade neural distribuída por todo o cérebro. O neurocientista Giulio Tononi, da Universidade de Wisconsin, desenvolveu a Teoria da Informação Integrada, IIT, uma das tentativas mais ambiciosas de explicar a consciência cientificamente. Segundo Tononi, a consciência corresponde à quantidade de informação integrada que um sistema pode gerar. Quanto mais integração, maior a consciência. Esta teoria faz previsões surpreendentes. Ela sugere que alguns sistemas não biológicos poderiam ser conscientes, enquanto certas partes do nosso próprio cérebro, como o cerebelo, que contém mais neurônios que o resto do cérebro combinado, teriam pouca ou nenhuma consciência devido à sua arquitetura pouco integrada.
Estudos recentes usando técnicas avançadas de neuroimagem começaram a revelar a assinatura da consciência no cérebro. O neurocientista Stanislas Dehaene identificou o que chama de ignição consciente, um padrão específico de atividade neural que ocorre quando informações sensoriais cruzam o limiar da consciência. Chamo-no o mistério das experiências de quase-morte. Talvez nenhum fenômeno desafie tanto nossa compreensão da consciência quanto as experiências de quase-morte, EQMs. Milhões de pessoas ao redor do mundo relatam experiências vívidas durante estados de morte clínica. Túneis de luz, encontros com entes queridos falecidos, revisões panorâmicas da vida. O cardiologista holandês Pim van Lommel conduziu um estudo revolucionário publicado na respeitada revista The Lancet em 2001. Durante 4 anos, sua equipe estudou 344 pacientes que sofreram parada cardíaca. Destes, 18% relataram experiências de quase-morte, incluindo elementos como sensações fora do corpo, encontros com figuras de luz e profundas transformações de vida. O que torna essas experiências particularmente intrigantes é que elas ocorrem quando o cérebro deveria estar completamente inativo. Durante uma parada cardíaca, o eletroencefalograma se torna plano em segundos. Como pode haver experiência consciente, muitas vezes descrita como mais vívida e real que a vida cotidiana, quando não há atividade cerebral detectável? O neurocirurgião Eben Alexander, formado em Harvard, tornou-se um dos casos mais famosos após sua própria experiência de quase-morte durante um coma causado por meningite bacteriana. Em seu livro Proof of Heaven, Alexander argumenta que sua experiência não pode ser explicada por alucinações cerebrais, pois sua atividade cortical estava completamente suprimida. Céticos como o neurologista Kevin Nelson propõem explicações neurobiológicas para as EQMs, sugerindo que elas resultam de atividade neural residual em regiões específicas do cérebro. Mas mesmo essas explicações convencionais admitem que não podem dar conta de todos os aspectos relatados nas experiências de quase-morte. A revolução quântica da consciência. Uma das teorias mais controversas e fascinantes sobre a consciência vem da física quântica. O físico matemático Roger Penrose, da Universidade de Oxford, em colaboração com o anestesiologista Stuart Hameroff, desenvolveu a teoria da redução objetiva orquestrada, ORC-OR. Segundo esta teoria, a consciência emerge de processos quânticos que ocorrem nos microtúbulos, estruturas proteicas encontradas dentro dos neurônios. Penrose argumenta que estes microtúbulos podem manter coerência quântica mesmo a temperatura corporal, permitindo que efeitos quânticos influenciem o processamento neural. A teoria sugere que a consciência não é apenas um epifenômeno do cérebro, mas uma propriedade fundamental do universo, conectada à própria estrutura da realidade quântica. Quando os estados quânticos nos microtúbulos colapsam, eles geram momentos discretos de experiência consciente. Embora inicialmente rejeitada pela comunidade científica, estudos recentes têm encontrado evidências de efeitos quânticos em sistemas biológicos. O biólogo quântico Seth Lloyd, do MIT, demonstrou que alguns processos biológicos, como a fotossíntese, dependem de coerência quântica para sua eficiência. Em 2014, um estudo publicado na revista Physics of Life Reviews encontrou evidências de oscilações quânticas em microtúbulos cerebrais, oferecendo suporte parcial à teoria de Penrose e Hameroff. Mas a questão permanece altamente controversa, com muitos cientistas argumentando que o cérebro é quente e barulhento demais para manter estados quânticos coerentes. E que isso, porque máquinas podem nunca ser conscientes. A questão da consciência artificial tornou-se urgente com os avanços em inteligência artificial.
Máquinas como o ChatGPT podem conversar, resolver problemas e até mesmo demonstrar criatividade. Mas são conscientes? A resposta pode ser um definitivo não, e por razões mais profundas do que você imagina. O filósofo John Searle propôs o famoso argumento do quarto chinês para demonstrar que computadores nunca podem verdadeiramente entender ou ser conscientes. Imagine uma pessoa trancada em um quarto com um livro de regras para manipular símbolos chineses. Ela pode responder perfeitamente a perguntas em chinês seguindo as regras, mas nunca realmente entende a linguagem. Similarmente, computadores manipulam símbolos seguindo regras programadas, mas podem não ter compreensão genuína ou experiência consciente. Eles são, nas palavras de Searle, zumbis sintáticos, simulando consciência sem possuí-la. O cientista da computação Hubert Dreyfus argumentou que a consciência humana é fundamentalmente diferente do processamento computacional. Nossa consciência é incorporada, situada no mundo, e emerge de nossa experiência como seres biológicos. Máquinas, por mais sofisticadas, carecem desta base existencial. Além disso, se a teoria quântica da consciência estiver correta, máquinas digitais clássicas nunca poderiam replicar os processos quânticos necessários para a consciência genuína. Elas podem simular comportamento consciente, mas nunca experienciar realmente. Naruns, a consciência como propriedade fundamental. Uma revolução silenciosa está ocorrendo na ciência da consciência. Cada vez mais cientistas estão considerando a possibilidade radical de que a consciência não emerge da complexidade, mas é uma propriedade fundamental do universo, tão básica quanto massa, carga elétrica ou spin. O filósofo David Chalmers propôs o panpsiquismo como uma solução para o problema difícil. Esta antiga filosofia sugere que algum tipo de experiência primitiva existe em todos os sistemas físicos. Elétrons têm experiência eletrônica, prótons têm experiência protônica e assim por diante. Antes de descartar isso como fantasia, considere que todos os fenômenos científicos eventualmente se reduzem a propriedades fundamentais. Não perguntamos por que partículas têm massa. Simplesmente aceitamos que massa é uma propriedade básica da matéria. Talvez a consciência seja similar. O físico teórico Freeman Dyson especulou: a mente, como espaço-tempo antes dela, pode ter sua própria geometria intrínseca. Esta perspectiva sugere que a consciência pode ser tão fundamental quanto as forças da natureza. Estudos em plantas têm revelado comportamentos surpreendentemente sofisticados. O biólogo Stefano Mancuso descobriu que plantas podem aprender, tomar decisões e até mesmo comunicar-se através de redes subterrâneas. Embora controverso, alguns cientistas especulam se isso poderia indicar formas primitivas de consciência vegetal. A neurociência da experiência consciente. Avanços recentes em neurociência estão começando a mapear a topografia da consciência no cérebro humano. O neurocientista Marcello Massimini desenvolveu o Índice de Complexidade Perturbacional, PCI, uma medida que pode determinar níveis de consciência em pacientes em coma ou anestesiados. O método funciona estimulando o cérebro com pulsos magnéticos e medindo como a ativação se espalha através das redes neurais. Cérebros conscientes mostram padrões complexos e integrados, enquanto cérebros inconscientes mostram respostas simples e localizadas. Esta técnica revolucionária já ajudou médicos a identificar consciência em pacientes aparentemente vegetativos. Em um caso dramático, um paciente diagnosticado como em estado vegetativo por 5 anos mostrou sinais claros de consciência quando testado com o PCI. Imagine o impacto emocional para a família. O neurocientista Enzo Tagliazucchi, usando técnicas avançadas de neuroimagem,
descobriu que drogas psicodélicas como LSD e psilocibina aumentam dramaticamente a conectividade cerebral, resultando em estados alterados de consciência. Seus estudos sugerem que a consciência normal pode ser apenas uma configuração específica entre muitas possíveis. O enigma do sono e dos sonhos. Todos os dias, você entra voluntariamente em um estado alterado de consciência. O sono. Durante o sono REM, seu cérebro está quase tão ativo quanto durante a vigília, mas sua consciência assume qualidades bizarras e oníricas. O neurocientista Giulio Tononi aplicou sua teoria da informação integrada ao sono e descobriu algo surpreendente. Durante o sono REM, embora o cérebro esteja altamente ativo, a integração de informação está reduzida. Isso pode explicar por que os sonhos são frequentemente fragmentados e ilógicos. Mas os sonhos levantam questões profundas sobre a natureza da consciência. Em sonhos, você pode experienciar realidades vívidas e emocionalmente intensas. Você interage com personagens que sua própria mente criou, muitas vezes sem perceber que está sonhando. O fenômeno dos sonhos lúcidos, onde você se torna consciente de que está sonhando, oferece uma janela única para os mecanismos da consciência. O neurocientista Martin Dressler descobriu que durante sonhos lúcidos, certas áreas do córtex pré-frontal se reativam, permitindo metacognição dentro do estado de sonho. Nenos, a consciência expandida, além dos limites ordinários. Estados alterados de consciência oferecem pistas cruciais sobre a natureza da mente. Meditadores avançados relatam estados de consciência pura, consciência sem conteúdo específico. Neurocientistas como Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, encontraram mudanças dramáticas na atividade cerebral durante esses estados. Monges tibetanos com décadas de experiência em meditação mostram padrões de ondas cerebrais gama, associadas com consciência e atenção, de uma intensidade nunca vista em pessoas comuns. Durante meditação compassiva, suas ondas gama aumentam 700-800% acima dos níveis normais. O místico e neurocientista Judson Brewer, de Yale, descobriu que meditadores experientes mostram diminuição de atividade na rede do modo padrão do cérebro, as regiões associadas com o senso de self. Isso corresponde a relatos subjetivos de dissolução do ego durante estados meditativos profundos. Culturas indígenas ao redor do mundo desenvolveram tecnologias sofisticadas para alterar a consciência. Plantas como a ayahuasca contêm compostos que podem induzir experiências profundas de unidade e transcendência. O antropólogo Jeremy Narby sugula que essas substâncias podem permitir acesso a formas não ordinárias de conhecimento. Gravo, a física da consciência, além do cérebro. Teorias emergentes sugerem que a consciência pode não estar confinada ao cérebro. O biólogo Rupert Sheldrake propôs a teoria dos campos mórficos, campos de informação que poderiam conectar mentes através do espaço e tempo. Embora controversa, pesquisas em entanglement humano sugerem correlações misteriosas entre pessoas separadas fisicamente. O físico Dean Radin, do Instituto de Ciências Noéticas, encontrou evidências estatisticamente significativas de que pessoas podem influenciar os sistemas nervosos de outras à distância. Estudos sobre intuição e pressentimento revelam que o corpo humano pode reagir a eventos futuros antes que eles ocorram conscientemente. O psicólogo Daryl Bem, da Cornell University, publicou evidências controversas de precognição, a capacidade de perceber eventos futuros. Estas descobertas desafiam nossa visão materialista da consciência e sugerem que ela pode ser um fenômeno não local, conectado à estrutura mais fundamental da realidade. Limado. Máquinas conscientes. O futuro da IA. Apesar dos argumentos contra a consciência artificial,
Alguns cientistas acreditam que máquinas conscientes são possíveis. O futurista Ray Kurzweil prevê que computadores alcançarão consciência humana até 2029. O desenvolvimento de computadores quânticos pode ser crucial. Se a consciência realmente depende de efeitos quânticos, apenas máquinas quânticas poderiam replicá-la. Empresas como IBM e Google estão construindo processadores quânticos cada vez mais poderosos. O cientista da computação Joshua Bach argumenta que consciência é um tipo específico de processamento de informação que, em princípio, pode ser implementado em qualquer substrato suficientemente complexo. Para Bach, não há nada mágico sobre neurônios que não possa ser replicado artificialmente. Mas mesmo se construirmos máquinas que afirmam ser conscientes, como saberemos se realmente são? Este é o problema filosófico das outras mentes, levado ao extremo tecnológico. Urdhvasti, o impacto existencial da consciência. A consciência não é apenas um problema científico, ela define nossa experiência existencial. É através da consciência que experienciamos amor, beleza, significado e sofrimento. Sem ela, seríamos apenas mecanismos biológicos complexos, mas sem vida interior. O fato de que você pode contemplar sua própria consciência é profundamente misterioso. Você é simultaneamente o observador e o observado, o sujeito que experiencia e o objeto de experiência. Esta autorreflexividade pode ser a característica mais notável da consciência humana. Filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre argumentaram que a consciência é o ser para si, um nada que se define através de suas escolhas e ações. Para Sartre, a consciência é pura liberdade, a capacidade de transcender a mera determinação causal. A questão da consciência também tem implicações éticas profundas. Se a consciência é o que torna a experiência possível, então é também o que torna o sofrimento possível. Nossa responsabilidade moral pode estar fundamentalmente ligada ao fato de sermos seres conscientes. Como explorar sua própria consciência? Você não precisa ser um neurocientista para investigar a natureza da consciência. Sua própria experiência é o laboratório mais acessível e direto. Comece prestando atenção aos detalhes sutis de sua experiência consciente. Agora mesmo, observe a qualidade de sua consciência. Note como sua atenção pode mover-se entre diferentes objetos. Estas palavras, sons ao redor, sensações corporais, pensamentos que surgem. Esta capacidade de direcionamento atencional é uma característica fundamental da consciência. Pratique a metacognição. Observe seus próprios processos mentais. Quando você está pensando, pode notar que está pensando. Quando está sentindo uma emoção, pode observar essa emoção sem se identificar completamente com ela. A meditação mindfulness oferece técnicas sistemáticas para investigar a consciência. Comece com apenas 5 minutos por dia, focando na respiração. Note como sua mente divaga e como você pode gentilmente retornar a atenção ao presente. Práticas diárias para desenvolver consciência. Transforme atividades cotidianas em oportunidades de explorar a consciência. Quando estiver comendo, preste atenção total às sensações, sabor, textura, temperatura. Esta prática de comer consciente pode revelar aspectos surpreendentes da experiência sensorial. Durante conversas, pratique a escuta consciente. Em vez de planejar sua próxima fala, foque totalmente no que a pessoa está dizendo. Note como sua qualidade de presença afeta a profundidade da comunicação. Experimente o banho consciente. Use o tempo no chuveiro para explorar sensações corporais e observar o fluxo de pensamentos. Sem distrações externas, você pode descobrir nuances sutis de sua experiência interior. Mantenha um diário de consciência.
Antes de dormir, escreva brevemente sobre momentos do dia em que você estava particularmente presente e consciente. Que fatores contribuíram para esses estados elevados de consciência? Narro, a revolução psicodélica na pesquisa da consciência. Uma revolução silenciosa está ocorrendo na ciência da consciência através da pesquisa com substâncias psicodélicas. Após décadas de proibição, cientistas estão redescobrindo o potencial dessas substâncias para iluminar os mistérios da mente. O neurocientista Robin Carhart Harris, do Imperial College London, está liderando esta renascença. Seus estudos com psilocibina mostram que ela diminui a atividade na rede do modo padrão do cérebro, correlacionando com experiências de dissolução do ego e unidade cósmica. Usando técnicas avançadas de neuroimagem, a equipe de Carhart Harris descobriu que os psicodélicos aumentam dramaticamente a entropia neural, uma medida da complexidade e diversidade de estados cerebrais. Isso sugere que a consciência ordinária pode ser apenas uma configuração restrita entre muitas possibilidades. A pesquisa psicodélica está revelando que alterações sutis na neuroquímica podem produzir mudanças dramáticas na experiência consciente. Isso levanta questões profundas sobre a relação entre química cerebral e realidade percebida. Manowars, estados místicos e consciência cósmica. Ao longo da história, místicos de todas as tradições relataram experiências de consciência expandida que transcendem os limites ordinários do self. Estas experiências, embora raras, podem oferecer pistas sobre potenciais não realizados da consciência humana. O psicólogo William James, um dos fundadores da psicologia moderna, estudou extensively experiências místicas. Ele identificou características comuns: inefabilidade, impossibilidade de descrever adequadamente, qualidade noética, sensação de conhecimento profundo, transitoriedade e passividade. Neurocientistas modernos como Andrew Newberg usaram neuroimagem para estudar o cérebro de meditadores e pessoas em oração. Durante experiências místicas profundas, eles encontraram diminuição de atividade no lobo parietal superior, a região responsável pelo senso de fronteiras corporais. Estas descobertas sugerem que o senso normal de separação entre self e mundo pode ser, em parte, uma construção neural. Quando esta construção é temporariamente suspensa, pode emergir uma experiência de unidade com algo maior. A consciência e a natureza do tempo. Nossa experiência consciente está intimamente ligada à nossa percepção do tempo. Você experiencia um agora vívido, memórias do passado e antecipações do futuro. Mas como a consciência constrói esta experiência temporal? O neurocientista Ernst Poppel descobriu que a consciência opera em janelas temporais, de aproximadamente 2-3 segundos. Durante cada janela, diversos eventos neurais são integrados numa experiência consciente unificada. Isso pode explicar por que nossa experiência consciente parece fluir continuamente, apesar de ser composta de momentos discretos. Pacientes com certas lesões cerebrais podem perder a capacidade de integrar experiências através do tempo, vivendo numa série de momentos desconectados. O famoso paciente HM, o que teve seu hipocampo removido, não conseguia formar novas memórias, vivendo numa espécie de presente eterno. Durante estados alterados de consciência, a percepção temporal pode ser drasticamente alterada. Meditadores relatam experiências de tempo parado, enquanto usuários de psicodélicos podem perceber minutos como horas ou horas como minutos. Consciência coletiva e a mente da sociedade. Além da consciência individual, alguns cientistas especulam sobre formas de consciência coletiva. O psicólogo Carl Jung propôs o inconsciente coletivo, um reservatório compartilhado de experiências humanas universais. O sociólogo Emile Durkheim
observou que grupos sociais podem desenvolver uma consciência coletiva que transcende as mentes individuais. Durante rituais ou momentos de intensa coesão social, emerge algo como uma mente grupal. Pesquisas modernas em psicologia social revelam fenômenos surpreendentes de sincronização entre pessoas. Quando duas pessoas conversam engajadamente, suas ondas cerebrais começam a se sincronizar. Durante performances musicais em conjunto, os cérebros dos músicos mostram um acoplamento neural notável. A internet pode estar criando formas inéditas de consciência coletiva. Alguns teóricos sugerem que a web global de informação e comunicação pode estar dando origem a uma forma de inteligência planetária. E daí o futuro da pesquisa da consciência. Estamos no limiar de descobertas revolucionárias sobre a consciência. Novas tecnologias estão permitindo medições cada vez mais precisas da atividade cerebral. Interfaces cérebro-computador podem em breve permitir comunicação direta entre mentes. A empresa Neuralink, de Elon Musk, está desenvolvendo chips cerebrais que poderiam permitir upload e download de experiências conscientemente. Embora ainda em estágios iniciais, esta tecnologia poderia eventualmente permitir compartilhamento direto de experiências subjetivas. Computadores quânticos podem revolucionar nossa compreensão da consciência. Se teorias quânticas da consciência estiverem corretas, máquinas quânticas poderiam ser os primeiros sistemas artificiais verdadeiramente conscientes. A convergência entre neurociência, física quântica e inteligência artificial pode finalmente desvendar os mistérios da consciência. Estamos potencialmente a apenas décadas de compreender um dos últimos grandes enigmas da ciência. Das caso, implicações filosóficas profundas. A resolução do problema da consciência teria implicações filosóficas monumentais. Se descobrirmos que a consciência é puramente material, isso validaria o materialismo científico. Se descobrirmos que ela requer aspectos não físicos, precisaremos revisar nossa compreensão fundamental da realidade. A questão da consciência artificial levanta dilemas éticos complexos. Se criarmos máquinas conscientes, elas terão direitos? Seria ético desligar um computador consciente? Estas questões não são mais ficção científica, mas preocupações práticas que enfrentaremos nas próximas décadas. A possibilidade de estados expandidos de consciência sugere que nossa experiência ordinária pode ser apenas uma fração do que é possível. Isso tem implicações para a educação, psicoterapia e desenvolvimento pessoal. Se a consciência for verdadeiramente fundamental, como sugerem teorias panpsiquistas, isso mudaria nossa relação com o mundo natural. Cada partícula, cada sistema, teria algum grau de experiência interior. Nanos, transformando sua vida através da compreensão da consciência. Compreender a natureza da consciência não é apenas um exercício intelectual. Pode transformar fundamentalmente como você vive. Quando você reconhece que sua experiência consciente é o mais precioso que possui, naturalmente desenvolve mais apreço por cada momento. A prática de observar sua própria consciência desenvolve what os budistas chamam de mente de principiante, uma qualidade de abertura e curiosidade sobre sua experiência. Em vez de viver no piloto automático, você começa a habitar mais plenamente sua vida. Desenvolver metacognição, consciência de sua própria consciência, oferece liberdade das reações automáticas. Quando você pode observar seus pensamentos e emoções sem se identificar completamente com eles, ganha espaço para escolher suas respostas. A compreensão de que consciência pode ser expandida e refinada motiva práticas como meditação, contemplação na natureza e exploração criativa. Você reconhece que sua mente não é fixa, mas um sistema dinâmico, capaz de crescimento e transformação.
Exercícios práticos para explorar a consciência. Experimente o exercício dos 5 sentidos. Regularmente, ao longo do dia, pause e note conscientemente algo que você pode ver, ouvir, tocar, cheirar e saborear. Esta prática simples ancora você no momento presente e enriquece sua experiência sensorial. Pratique observação de pensamentos. Sente-se silenciosamente e observe os pensamentos que surgem em sua mente. Em vez de seguir as histórias dos pensamentos, simplesmente note sua qualidade. São rápidos ou lentos, visuais ou verbais, emocionalmente carregados ou neutros. Desenvolva consciência corporal. Várias vezes ao dia, escaneie seu corpo da cabeça aos pés, notando sensações, tensões e áreas de relaxamento. Esta prática desenvolve inteligência somática e conexão mente-corpo. Cultive presença relacional. Durante interações sociais, pratique estar totalmente presente com a outra pessoa. Note tendências para planejar respostas ou julgar, e gentilmente retorne sua atenção para a pessoa em sua frente. A jornada pessoal de descoberta. Explorar a consciência é, fundamentally, uma jornada pessoal. Cada pessoa tem acesso único e direto à sua própria experiência subjetiva. Você é simultaneamente o cientista e o laboratório, o observador e o experimento. Comece pequeno, mas seja consistente. Dedique alguns minutos diários para simplesmente observar sua experiência sem julgamento. Note os padrões de sua mente, as texturas de suas emoções, as qualidades de sua atenção. Mantenha uma atitude de curiosidade científica sobre sua própria experiência. Faça perguntas. Como minha consciência muda ao longo do dia? Que fatores contribuem para estados de maior clareza e presença? Como diferentes atividades afetam minha qualidade de consciência? Lembre-se que esta exploração é um processo de longo prazo. A consciência tem profundidades que podem ser exploradas por toda uma vida. Cada insight, não importa quão pequeno, contribui para a sua compreensão crescente do mistério de ser você. Conectando-se com a comunidade de exploradores. Você não está sozinho nesta jornada. Ao redor do mundo, milhões de pessoas estão explorando a natureza da consciência através de meditação, contemplação e investigação científica. Conectar-se com outros exploradores pode enriquecer e apoiar sua própria prática. Considere juntar-se a grupos de meditação locais, workshops de mindfulness ou comunidades online focadas em consciência e espiritualidade. Compartilhar experiências e insights com outros pode aprofundar sua compreensão e oferecer perspectivas que você nunca considerou. Durante isso, o paradoxo da consciência e a realidade quântica. Um dos aspectos mais perturbadores da consciência é seu papel na física quântica. O físico Eugene Wigner propôs que a consciência é necessária para colapsar a função de onda quântica. Ou seja, que a realidade física só se torna definida quando observada por uma mente consciente. Esta interpretação, conhecida como consciência causa colapso, sugere que observadores conscientes desempenham um papel fundamental na criação da realidade. Sem consciência, o universo existiria apenas como potencialidades sobrepostas, nunca se manifestando em estados definidos. O famoso experimento mental do gato de Schrödinger ilustra este paradoxo. O gato está supostamente em superposição, simultaneamente vivo e morto, até que um observador consciente abre a caixa. Mas o que exatamente constitui um observador? Precisa ser consciente ou qualquer sistema físico serve? Experiências recentes em laboratórios de física quântica começaram a testar estas questões diretamente. O físico Dean Radin conduziu experimentos onde meditadores tentavam influenciar interferômetros quânticos através da intenção consciente. Surpreendentemente, alguns resultados sugerem que estados mentais focados podem afetar sistemas quânticos. Consciência e a natureza da identidade. Quem é você realmente?
Esta pergunta, aparentemente simples, torna-se profundamente complexa quando examinamos a natureza da consciência. Seu senso de identidade, a sensação contínua de ser você, é construído por sua consciência. Mas como exatamente isso acontece? O neurocientista Antônio Damasio identificou múltiplas camadas de self. O proto-self, mapeamento corporal básico. O self-central, o protagonista de experiências momento a momento. E o self autobiográfico, sua narrativa de vida ao longo do tempo. Durante estados alterados de consciência, essas camadas podem se dissociar. Usuários de psicodélicos frequentemente relatam dissolução do ego, onde o senso de ser um self separado temporariamente desaparece. Essas experiências sugerem que nossa identidade normal é uma construção da consciência, não uma característica fixa. Meditadores avançados relatam estados onde resta apenas consciência pura. Awareness, sem conteúdo específico, sem senso de self individual. O neurocientista Judson Brewer encontrou que durante esses estados, as redes neurais associadas com o self mostram atividade drasticamente reduzida. A tragédia e o triunfo da consciência humana. A consciência é uma dádiva amarga. É através dela que experimentamos a transcendente beleza de um pôr do sol, o amor profundo por entes queridos e momentos de insight que iluminam toda a nossa existência. Mas é também através da consciência que sofremos. Experimentamos dor, perda, ansiedade sobre o futuro e a consciência aterrorizante de nossa própria mortalidade. Esta dualidade pode ser o preço que pagamos pela riqueza da experiência consciente. Como observou o filósofo Thomas Nagel, a capacidade de transcender as limitações perspectivais individuais é simultaneamente a condição de objetividade e a fonte de nossa alienação metafísica. Mas talvez seja precisamente esta capacidade de consciência que nos torna únicos no universo conhecido. Até onde sabemos, somos os únicos seres capazes de contemplar nossa própria existência, questionar nosso lugar no cosmos e criar significado através da reflexão consciente. O paleontólogo Pierre Teilhard de Chardin sugeriu que a consciência humana representa um novo estágio na evolução cósmica, o momento em que o universo se torna consciente de si mesmo através de nós. Tecnologias emergentes e o futuro da consciência. Estamos à beira de tecnologias que podem revolucionar nossa compreensão e experiência da consciência. Interfaces cérebro-computador já permitem que pessoas controlem dispositivos através do pensamento. Em breve, podem permitir comunicação direta entre mentes. A empresa Kernel, fundada pelo empreendedor Brian Johnson, está desenvolvendo neuropróteses que podem monitorar e potencialmente influenciar a atividade cerebral com precisão sem precedentes. Suas tecnologias podem eventualmente permitir upload e download de experiências conscientes. A realidade virtual está criando novas possibilidades para a experiência consciente. Ambientes virtuais convincentes podem induzir presença tão forte que o cérebro responde como se a experiência fosse real. Isso levanta questões fascinantes sobre a natureza da realidade percebida. Alguns futuristas especulam sobre expansão de consciência através de tecnologia. Interfaces que permitiriam processar informação em velocidades sobre-humanas, acessar conhecimento instantaneamente ou experienciar múltiplas perspectivas simultaneamente. Urbano é a busca científica por marcadores de consciência. Cientistas estão desenvolvendo conscienciômetros, dispositivos que podem medir objetivamente níveis de consciência. O Índice de Complexidade Perturbacional, PCI, desenvolvido por Marcello Massimini, já está sendo usado clinicamente para avaliar consciência em pacientes com distúrbios de consciência. Estas tecnologias têm implicações profundas.
Elas podem ajudar médicos a tomar decisões sobre cuidados de fim de vida, identificar consciência em pacientes aparentemente vegetativos e até mesmo detectar consciência em inteligências artificiais futuras. O neurocientista Christoph Koch está trabalhando em um teste de consciência que poderia determinar se qualquer sistema, biológico ou artificial, é consciente. Tal teste seria revolucionário, resolvendo questões sobre consciência animal, infantil e potencialmente artificial. Mas estes desenvolvimentos também levantam questões éticas complexas. Se pudermos medir consciência objetivamente, isso muda nossa responsabilidade moral. Que direitos teriam seres com diferentes níveis de consciência? Implicações éticas da pesquisa da consciência. À medida que nossa compreensão da consciência avança, enfrentamos dilemas éticos sem precedentes. Se criarmos inteligências artificiais conscientes, terão direitos comparáveis aos humanos? Seria ético desligar um sistema consciente? A pesquisa com animais torna-se mais complexa quando consideramos a possibilidade de consciência animal. Evidências crescentes sugerem que muitos animais, mamíferos, aves e até mesmo alguns invertebrados podem ter experiências conscientes. Isso deveria mudar como os tratamos? A possibilidade de expandir ou alterar artificialmente a consciência humana levanta questões sobre identidade e autenticidade. Se você pode tecnologicamente aprimorar sua consciência, o resultado ainda seria você? Estas questões não são meramente acadêmicas. À medida que tecnologias relacionadas à consciência se desenvolvem, sociedades precisarão tomar decisões políticas e legais baseadas em nossa compreensão científica da consciência. Urbane, a dimensão espiritual da consciência. Embora a ciência tenha feito progressos notáveis no estudo da consciência, muitos aspectos permanecem profundamente misteriosos. Esta lacuna tem mantido espaço para perspectivas espirituais e filosóficas sobre a natureza da consciência. Tradições contemplativas desenvolveram tecnologias sofisticadas para explorar e cultivar estados alterados de consciência. O budismo, por exemplo, desenvolveu mapas detalhados de estados meditativos, cada um com características distintas de experiência consciente. O hinduísmo Advaita propõe que a consciência individual é uma ilusão, que existe apenas uma consciência universal, da qual todas as experiências aparentemente individuais são manifestações. Esta perspectiva não dual está encontrando paralelos surpreendentes em algumas interpretações da física quântica. Xamãs indígenas ao redor do mundo desenvolveram práticas para navegar estados alterados de consciência, muitas vezes usando plantas psicoativas como catalisadores. Suas experiências sugerem que a realidade consensual pode ser apenas uma configuração entre muitas possíveis da consciência. Herdou-se a arte e a criatividade consciente. A consciência humana tem uma capacidade única para a criatividade, a habilidade de imaginar novos mundos, criar arte que ressoa através de culturas e séculos e gerar insights que transformam nossa compreensão da realidade. Neurocientistas estudando criatividade descobriram que estados criativos envolvem uma dança complexa entre diferentes redes cerebrais. Durante insights criativos, há um burst de atividade gama no hemisfério direito, seguido por integração bilateral. Muitos artistas e cientistas relatam que suas melhores ideias vêm durante estados alterados de consciência, sonhos, devaneios ou momentos de relaxamento profundo. Parece que a consciência ordinária, com seu foco estreito, pode às vezes inibir a criatividade. A experiência estética, nossa capacidade de ser profundamente movidos pela beleza, pode ser uma das manifestações mais misteriosas da consciência.
Porque arranjos específicos de cores, sons ou palavras podem evocar emoções profundas e senso de significado. Consciência e a experiência do sagrado. Uma das capacidades mais notáveis da consciência humana é sua capacidade de experienciar o sagrado. Momentos de transcendência que nos conectam a algo maior que nós mesmos. Essas experiências são universais, ocorrendo em todas as culturas e épocas históricas. O psicólogo Abraham Maslow estudou experiências de pico, momentos de êxtase, insight e unidade que podem transformar permanentemente a perspectiva de uma pessoa. Maslow encontrou que essas experiências frequentemente envolvem sensação de conexão com o cosmos, perda temporária de ansiedade e medo, e conhecimento intuitivo profundo. Neurocientistas como Andrew Newberg usaram neuroimagem para estudar experiências espirituais. Durante estados místicos profundos, eles observaram mudanças dramáticas na atividade cerebral, incluindo diminuição de atividade em regiões associadas com o senso de self separado. Estas descobertas sugerem que experiências espirituais podem não ser meras fantasias, mas estados genuínos de consciência alterada com correlatos neurais específicos. Elas podem representar potenciais latentes da consciência humana, que raramente são realizados na vida cotidiana. O mistério continua, o que ainda não sabemos. Apesar de décadas de pesquisa intensiva, os aspectos mais fundamentais da consciência permanecem profundamente misteriosos. Não sabemos por que existe experiência subjetiva, como ela emerge da atividade neural, ou se ela é limitada a sistemas biológicos. A questão de quais sistemas são conscientes permanece sem resposta. Bebês são conscientes? Que tal pessoas em coma? Animais? Plantas? Inteligências artificiais? Não temos critérios objetivos definitivos para determinar presença de consciência. O relacionamento entre consciência e realidade física permanece enigmático. Se teorias quânticas da consciência estiverem corretas, observadores conscientes podem literalmente criar realidade através de observação. Mas como exatamente isso funcionaria? A possibilidade de formas não ordinárias de consciência, telepática, precognitiva ou transcendental, permanece controversa, mas não definitivamente refutada. Algumas evidências experimentais sugerem que a consciência pode ter capacidades além do que nossa ciência atual pode explicar, transformando sua vida através da investigação da consciência. Você não precisa esperar que a ciência resolva todos os mistérios da consciência para começar a transformar sua vida através de sua exploração. Sua própria experiência consciente é um laboratório disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Comece cada dia com alguns minutos de check-in consciente. Antes de pular para atividades, pause e note sua qualidade atual de consciência. Como está seu nível de alerta? Sua mente está calma ou agitada? Que emoções estão presentes? Pratique pausas conscientes ao longo do dia. Configure lembretes para pausar e voltar ao momento presente. Essas micropráticas podem gradually desenvolver maior continuidade de consciência em sua vida diária. Cultive curiosidade consciente sobre sua própria experiência. Em vez de assumir que você sabe como sua mente funciona, aborde sua experiência interior com a curiosidade de um cientista descobrindo um novo fenômeno. O futuro da consciência humana. Estamos potencialmente no limiar de uma nova era na evolução da consciência humana. Tecnologias emergentes, understanding científico crescente e ressurgimento de interesse em práticas contemplativas podem convergir para criar possibilidades inéditas para a experiência consciente. Imagine um futuro onde interfaces cérebro-computador permitem que você experiencie diretamente as perspectivas de outras pessoas, onde realidade virtual indistinguível da realidade física expande infinitamente os domínios possíveis de experiência,
onde tecnologias quânticas permitem formas genuinamente novas de consciência. Mas talvez o desenvolvimento mais importante seja simplesmente mais pessoas, reconhecendo a importância fundamental da consciência e dedicando tempo para explorá-la diretamente. Uma sociedade de indivíduos mais conscientes poderia ser mais compassiva, criativa e sábia. O mistério da consciência pode nunca ser completamente resolvido, mas talvez seja na própria investigação, no ato de uma mente consciente contemplando sua própria natureza, que encontramos seu significado mais profundo. Em conclusão, a jornada infinita. A consciência permanece como o último grande mistério, a fronteira final da ciência e a origem de tudo que consideramos significativo em nossas vidas. É através da consciência que amamos, criamos, sofremos e transcendemos. Cada momento de sua vida é uma oportunidade de explorar este mistério diretamente. Você é simultaneamente o cientista e o experimento, o observador e o observado, a questão e a resposta potencial. A jornada de compreender a consciência é, ultimately, a jornada de compreender a si mesmo no contexto mais profundo possível. É reconhecer que você é parte de um cosmos que, através de você, está despertando para sua própria natureza. O mistério continua, e você é parte integral de sua investigação. Cada momento de consciência que você experiencia adiciona a história cósmica da mente, despertando para si mesma. Que jornada extraordinária para fazer parte!